E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo de utilidade pública para falar sobre a banlist que mudou nessa noite, nessa data que eu estou gravando o vídeo. Pois é, a última lista foi até recente, eu não esperava que ia ter uma tão cedo, mas teve uma nova banlist, outra pessoa responsável, muita coisa mudou, algumas cartas que a gente não esperava foram banidas, outras que a gente não esperava voltaram, e é isso aí. Sem mais enrolação, vamos falar então sobre essas cartas. Começando com as cartas banidas ou limitadas, nós temos o Umar Periton Racer, que é uma carta bem problemática, tanto em decks de Burn do submundo, quanto em decks de Ursis, outros decks de Burn que têm surgido também, decks mistos, mas o de Ursis é o principal que usa ele. Assim, ele estava limitado a uma cópia faz um tempo, mas aí quiseram voltar ele com duas cópias, e aí tentaram enfraquecer Burn comendo pelas beiradas, banindo o local, banindo outras coisas, e acabou que limitou ele de novo. É uma decisão saudável, você ter 20 de dano livre a cada turno, ou sempre que ganhar fogo, é forte. Então, assim, eu acho que é o normal poder ter essa carta só uma cópia. Não vai matar os decks de Burn do submundo, só precisa colocar o Khal de volta. Ele é um caster bom de Mild que serve como lutador também. É uma carta boa do mesmo jeito, só vai ter que trocar uma carta pela outra, mantendo aquela velha rotatividade, que é interessante no Chaotic também. Outra carta que foi banida, e eu estou um pouco surpreso, apesar de reconhecer que ela era forte e bem irritante, é o Lore, a versão inicial dele lá de Dawn of Perrin. O efeito dele de causar dano e se curar, sendo que a parte de curar nem é importante, mas poder causar 10 de dano 3 vezes no começo do jogo é algo inconveniente. Ele estava junto com o Umar nos decks de Ursus Burn, que era um deck que estava bem presente, bem marcante nas últimas listas. E aí agora ele foi banido. Ele só podia ter uma cópia dele, então agora foi banido de vez. E agora, nesse momento, as três versões do lore estão banidas. O local Câmara do Lore também está banido. Só falta agora banir as braçadeiras do Lore para matar o cara do Chaotic mesmo. Mas enfim, só uma piadinha com referência ao nome da carta. Quase toda carta com o nome dele foi banida atualmente. Outra carta que foi banida foi Whirlwind Whale. Ela estava liberada a uma cópia, junto com Ice Discs, já que são duas cartas de controle boa. Ice Discs é para habilidades ativadas e essa carta é para Mildix. Também estava bem presente em decks de Ursus Burn, então muitas cartas desse deck foram limitadas, banidas, excluídas mesmo, e essa foi uma delas, já que impedir seu oponente de jogar Mildic é uma carta forte. Apesar do alvo desse banimento tenha sido o deck de Ursus Burn, acho que os decks de Warbeast, como Ixic e Blasvatan, vão sofrer também com essa perda. É uma carta que combina bem com os elementos deles e que causa um dano bom. Não tem lá um substituto direto tão bom nessa mesma qualidade. Aí os decks vão ter que refazer. É bom refazer o deck de ataques para essas criaturas. Outra carta que foi banida, que também foi uma pequena surpresa, foi o Hyadron, o Mandíbulo Daniel, né, bem conhecido. Ele tem um efeito de Hive, que é basicamente um Balance em Battle Song. Hive ativa, ele ganha 15 de energia e a criatura engajada com ele perde 15. É um efeito forte, não é um efeito destrutivo, mortal, que acaba com a saúde do jogo. Mas foi uma questão de equilíbrio. Resolveram soltar algumas cartas boas para decks de Daniel e acabaram banindo o Hyadron. Então, assim, também existem substitutos muito bons para ele. O melhor acaba sendo o Irabek, que é um Mandíbulo também do mesmo jeito, mesmos elementos. Tem habilidades regulares que são um pouco inferiores, mas ele está longe de ser uma carta ruim. O Irabek ainda é uma carta boa. E por ele ser menos dependente de Hive do que o Hyadron, você não precisa mais rodar um Elna no seu deck. Tipo, se precisar do Hive para salvar ele, para ganhar 10 de energia e se manter vivo, você pode usar a Ilexia. Todo deck que usa eles tem a Ilexia no time, só perde um contador para ativar a Hive. Não é caro de jeito nenhum. E agora que você não precisa mais usar o Elna, dá para você usar uma outra carta que foi liberada. Mas vamos falar dela daqui a pouquinho. Falando das cartas liberadas agora, temos a pequena surpresa do Drornik, um Foodmorph Marillion que tem dois efeitos fortes, além de ser um Foodmorph. Efeitos basicamente em você devolver o dano para o oponente,
O primeiro efeito, que é mais barato, é quando ele é lutador, e aí a criatura do oponente sofre 10 de dano. E o segundo efeito, que é mais caro, custa 4, mas serve para qualquer criatura sua. Então o Drornik age como suporte. As últimas sextas-feiras tem sido meio que rotação da banlist, um teste de banlist. Então algumas cartas têm sido liberadas para a galera jogar, testar e ver o quão forte elas são. Acho que nas últimas sextas o Drornik foi solto. Ah, eu enfrentei ele umas duas vezes com um deck mais ou menos rápido, e aí o Drornik não conseguiu fazer muita coisa. Quando ele conseguiu juntar contadores para proteger o oponente, no caso um aliado, ou ele mesmo, já estava com o jogo bem decidido. Então decks rápidos não sofrem tanto com o Drornik, mas decks lentos, como alguns decks Daemon e outros decks Marillion, aí podem sofrer um pouco com essa carta. Vai ser problemático. Em decks leais Marillion, eu acho que o Drornik vai competir com o Mokadin. Talvez você ter duas cópias de cada um no seu deck pode ser meio caro. Então não sei se o Drornik vai estar a uma ou a duas cópias inicialmente. Eu acho que ele tem muito potencial em rodar em deck misto também. Muito deck misto usa Fluid Morph e geralmente sempre tem contadores sobrando. E outros fluids como o Nuncorn não conseguem gastar com alguma coisa útil. Então talvez o Drornik ganhe espaço nesse tipo de deck também. E vamos ver por quanto tempo ele fica liberado. Shaq, uma carta também que foi liberada da banlist. Estava banido e agora está liberado a duas cópias. Eu falei sobre o Element Hate, que geralmente os desenvolvedores da banlist não gostam de soltar cartas que removem elemento. Para eles é algo meio tóxico no jogo. Mas o Shaak não é exatamente a mais poderosa delas. Porque assim, o efeito dele que remove elementos, para você ativar, você tem que ter um chefe Marillion no seu deck, ou então usar o Deep Dirge, que é um Mildic que simula ter um chefe. E nenhuma dessas opções é exatamente muito poderosa ou muito viável em alguns decks top de linha. Então, meio que o Shaak é algo bem restrito, tem esse efeito de remover elementos, mas bem restrito, do mesmo jeito que o Jade War, que já estava liberado a duas cópias faz tempo. Então, assim, o Shaak é levemente melhor que ele, já que o Shaak pode remover, já começa com dois contadores, e ele pode ser usado para remover dois elementos numa mesma partida, ou remover o mesmo elemento em dois turnos. Então, alguns decks que são baseados somente em um elemento, como em decks só de água, vão sofrer com essa carta solta, porque ele pode remover água pelo menos duas vezes, uma vez em cada turno. Mas assim, ele é realmente poderoso. Existe uma forma de abastecer ele, que é esse Mildic Marillion, que pouca gente usa, mas com ele solto não me surpreenderia que usasse, em um deck com um chefe e um Fluid Morph. Então, os decks anti-elemento estão chegando. Pode ser o Shaak só para tentar começar essa mecânica, que eu acho que pode ser saudável até certo ponto, soltar algumas cartas que removem elemento do oponente, mas mesmo assim ele não vai caber se encaixar em alguns decks muito problemáticos. Então não sei se ele vai ser tão inconveniente assim. Só o tempo dirá. A Ice Discs, havia falado dela que Whirlwind Whale foi banida e a Ice Discs foi liberada a duas cópias. Ela estava limitada a uma também. Como os principais decks do formato são baseados em habilidades ativadas, como o Drornik, que voltou, Mokadin, Shaak, Umar, as cartas de Burn também, então um ataque que impede as habilidades de serem ativadas vai ser meio que um counter para eles. Isso vai ser bom para decks de Dalian também e para decks de Overworld, que geralmente usam essa carta também. Vai ser bom, vai ser interessante ter um counter para deixar tudo balanceado. Macanaz também viu a liberdade da prisão, estava limitado a uma cópia e agora está liberado a dois. A grande maioria dos decks Daemon não é tão viável você usar duas cópias do Macanaz. Uma cópia estava sendo suficiente e já estava sendo muito bom. Então acabou que agora ele foi liberado a dois. Ele pode ser colocado no lugar do Elna. Você pode ter dois Macanás, dois Irabex, uma Ilexia e uma Azil, por exemplo, no seu deck, e vai ficar muito bem. Contanto que o Macanás também lute. Ele tem energia e status bons pra caramba. Então você só jogar ele na batalha e esperar que ele morra pode ser muito lento para o jeito que os decks e as mecânicas ficaram mais rápidas agora. E é preciso ser mais rápido para vencer.
O deck de Come Post tinha sido meio que enterrado com o Macanaz limitado a uma cópia. Basicamente é um deck que você só usa Mandibulars, então acho que é o único deck leal Danian que você não usa Ilexia, não é tão interessante. Você vai jogando seus Mandibulars para tentar destruir a criatura do oponente. Se eles forem destruídos e ir para o descarte, não é ruim, porque eles vão dar bônus para outros Mandibulars, principalmente o Colmo e o Mine, que tiram vantagem desses efeitos de compost. Então o deck está de volta ao jogo. The Phlogiston, aquele local que praticamente existe só para Umar poder ativar a habilidade dele duas vezes, no caso cada um ativa duas vezes. Como o Umar voltou a ser limitado a uma cópia, Phlogiston foi liberado da banlist, a duas cópias também, para que o Umar consiga simular uma fração do poder que ele tinha, quando as duas cópias estavam liberadas. Acho que é saudável, é meio que justo. Um estava banido por causa do outro, então deixar Umar A2 e Phlogiston A2 é que realmente não dá. E por fim, o Ursis. Foi falado do deck dele, foi falado das cartas que foram banidas do deck dele, mas o próprio Ursis voltou. Ele tinha sido limitado a uma cópia na última lista. E não foi lá uma decisão tão boa, tão aceitável assim. Agora ele voltou a duas cópias. O Urso está longe de ser uma carta ruim, apesar de não ter efeitos, tem status muito bons, energia lá em cima, 3 Mildics de escaneados, então, subtipo bom, Mild. Então assim, o deck de Ursus Burn foi enfraquecido, sem o Arcanin, sem o Ulmar e sem o Lore. Esses dois últimos saíram um pouco agora nessa lista, mas mesmo assim dá para jogar muito com ele. Ele ainda tem muitos contadores, ele pode jogar Caster's Warsong, é um burn interessante. Eu acho que o burn nesse deck vai ficar agora bem mais lento. Com certeza existe. Com certeza quem joga com esse deck vai continuar usando, continuar jogando, descobrir novas formas de deixar o deck jogável. Mas eu acho que talvez seja a hora de voltar com o Dagger. É um deck não tão focado em dano de Mildics ou de habilidades. Um deck focado mais em bater, mas que também não era ruim não, era bom. Sem um arcaninho, perdeu o fator de cura, mas mesmo assim talvez rode, ou talvez encontrem outra forma de causar burn com essa carta. É só o tempo vai dizer. E é isso, pessoal. Essas são as novidades, essa é a atualização da nova banlist. Muita coisa boa chegou. Sinceramente, eu prefiro quando as cartas mais saem da banlist do que entram. Então vamos ver como vai ser os próximos jogos, próximos torneios. E vamos nessa, vamos conferir. Deixa um like, comenta, se inscreve se é novo por aqui e até o próximo vídeo.